Se o seu objetivo é aprender a trabalhar com a tecnologia LoRa, criar algum produto utilizando LoRa ou LoRaWAN, é muito importante que você saiba configurar esse rádio. Independente do microcontrolador que você estiver usando, você precisa tomar conhecimento de como que esse rádio opera e quais são as suas melhores configurações, setups de configuração para ser utilizado para cada ambiente. O objetivo desse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o Spreading Factor, que é um dos parâmetros de vital importância na configuração desses dispositivos LoRa. Bom, vamos lá? Os dispositivos LoRa, essa tecnologia LoRa que foi desenvolvida pela Semtech, faz o uso dos Spreading Factor. O que vem a ser esse parâmetro de Spreading Factor? Vou tentar mostrar aqui para vocês de uma maneira bem simples. No caso do padrão LoRaWAN, na norma LoRaWAN, né? Assim como o rádio SX 1276, 1272, 1278, por exemplo, nós temos no total aqui diferentes valores de Spreading Factor, que no caso vai de 7 a 12. Na verdade existe o Spreading Factor 6, mas o padrão LoRaWAN, a norma LoRaWAN, especifica de 7 a 12. E normalmente a gente aplica de 7 a 12, até porque o Spreading Factor 6 tem algumas particularidades. O Spreading Factor, turma, ele influencia nessa ortogonalidade do sinal. E isso implica no tempo de propagação da mensagem. Então aqui, ó, esse meu primeiro sinal no qual foi transmitido foi feito usando o Spreading Factor 7. Em seguida o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. O que nós conseguimos perceber aqui? Que conforme a gente aumenta o valor do Spreading Factor, nós dobramos o tempo de propagação da mensagem. Ok? Para se estabelecer a comunicação ponto a ponto entre dois dispositivos LoRa, nós precisamos garantir que essa mensagem no qual está sendo transmitida seja recebida no mesmo canal de frequência no qual foi transmitida, né? Ou seja, nós temos que configurar os dispositivos no mesmo canal de frequência, utilizando o mesmo Spreading Factor, com o mesmo code rate e com o mesmo sync word. Já vou explicar isso para vocês poderem entender, ok? Então esses são os principais parâmetros aí. Mas entre eles, o mais significativo, aquele que definitivamente ele influencia com relação às configurações da rede, sem dúvida alguma, é o Spreading Factor. Porque o Spreading Factor, ele altera a sensibilidade do rádio. E isso aqui, esses diferentes valores de Spreading Factor devem ser ajustados para as diferentes distâncias entre transmissores e receptores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, essa imagem, ela ilustra bem, assim, um pouco mais intuitivo para nós aí, ó. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos aqui, ó, um receptor e nós temos um transmissor, ok? O receptor está sendo ilustrado por essa figura dessa antena aqui. Se nós trabalhamos com o Spreading Factor 7, repare que nós conseguimos trabalhar com uma taxa de dados mais alta. Em compensação, representado por essa linha vermelha, é o consumo de energia. Então, nós temos um baixo consumo de energia. E o tempo de propagação da mensagem no ar, que é chamado de airtime, também passa a ser menor. Então, o que isso aqui significa? Significa que quando você usa o Spreading Factor 7, você consegue transmitir muito mais bits por segundo, né? Você consegue transmitir muito mais dados. O dispositivo ele consome menos energia e ele ocupa por menos tempo o espectro de frequência. Quais são os benefícios disso? Não é? Os benefícios é porque você
de certa forma, vai conseguir transmitir muito mais dados naquela unidade de tempo, né? Com isso, você pode deixar o seu dispositivo, talvez, dormindo por mais tempo. Ou seja, em modo sleep, por exemplo, por mais tempo, né? Pelo fato de você estar trabalhando numa taxa de dados mais alta, e como o tempo de propagação da mensagem é menor para o Spreading Factor 7, então, obviamente, o consumo de energia vai ser menor, né? Porque o tempo de transmissão da mensagem vai ser menor. Então, o dispositivo ele fica em modo de transmissão por curto tempo, né? Por um curto espaço de tempo, ok? Então, esse daqui seria o cenário ideal. Porém, existe um problema. O problema é qual é a distância entre o seu transmissor e o seu receptor. Porque o Spreading Factor 7, nós trabalhamos mais ou menos numa área urbana e semi-urbana na ordem de 300 metros. 250, 300 metros. Utilizando esse Spreading Factor 7. A partir dessas distâncias, provavelmente você já vai ter que fazer um ajuste, né? Aumentando o valor do Spreading Factor. Agora, quando você aumenta o Spreading Factor, o que isso implica? Ele aumenta a sensibilidade do rádio. E o rádio passa a ficar muito mais sensível, conseguindo demodular sinais onde você tem muito mais ruído do que sinal. Então, conforme você vai aumentando aqui o Spreading Factor, você, em outras palavras, está aumentando a sensibilidade desse rádio. E, obviamente, você também está alterando, mudando a ortogonalidade do sinal. Porém, ao aumentar aqui o valor do Spreading Factor, você não pode esquecer que o teu receptor, se ele for um desses single channel, ou seja, um simples rádio SX1276, 1278, obrigatoriamente, para que essa mensagem possa ser recebida por esse receptor, esse receptor também precisa ser ajustado para operar neste novo valor de Spreading Factor que você previamente configurou. E conforme nós vamos aumentando o valor do Spreading Factor, perceba também um efeito que vai surgindo. A taxa de dados ela vai caindo pela metade. Aqui, ó, nós vamos reduzindo pela metade a taxa de dados, né? Então, ou seja, nós vamos reduzindo essa taxa de dados e proporcionalmente nós vamos também aumentando o consumo de energia. Agora, por que esse consumo de energia ele aumenta? Porque como nós vamos alterar a ortogonalidade do sinal e o tempo de propagação da mensagem vai ser maior, então o rádio permanece ligado por mais tempo. Ele permanece nesse modo de transmissão por mais tempo, então o consumo de energia é maior. Sem contar ainda que normalmente quando nós distanciamos o dispositivo, né, entre transmissor e o nosso receptor, o que vai acontecer é que nós normalmente tendemos a aumentar a potência de transmissão, não é? Para que o sinal possa ser recebido, não é? Ou seja, para que você tenha muito mais sinal do que ruído, né? Então isso também tende a elevar o consumo de energia. Só que em contrapartida, conforme também acontece o aumento do consumo de energia, maior também é o tempo de propagação da mensagem no ar. E aí entra uma relação que é determinada pelos regulamentos regionais de cada país. Aqui no Brasil, nós adotamos para essa frequência, para a tecnologia LoRa, né, para o uso do espectro na tecnologia LoRa, o padrão australiano, no qual nós usamos a 915 MHz, que é a nossa frequência de trabalho, né, seguindo esse padrão australiano. A norma australiana, ela nos proíbe que venhamos a ocupar o espectro de frequência por mais de 400 milissegundos. Então isso significa que
conforme a gente vai mudando esses spreading factor, chega uma certa hora que a mensagem vai ocupar muito mais do que 400 milissegundos, né, o espectro de frequência. E aí nós estamos fora da norma, e isso é ruim. Então, só para vocês terem uma ideia, normalmente mensagens na ordem de 20 bytes que fazem o uso do spreading factor 11 e 12, nós já estaríamos fora desses 400 milissegundos. Ou seja, já estaríamos indo contra as regras, né, contra os regulamentos regionais no qual foi determinado, né? Então, essa regulamentação de 400 milissegundos, ela não é única, porque, na verdade, existe uma outra, que é mais, que implica ainda, que é o tempo de comunicação entre uma mensagem e outra, no qual tem que representar a 1% do tempo de ocupação do espectro, né? Isso eu vou criar depois uma aula só para mostrar isso para vocês, para você poder entender um pouco melhor aí. Então, o que você tem que entender? Que este ajuste do spreading factor, ele precisa ser feito de acordo com a distância aqui. Agora, uma vez alterado o valor do spreading factor no transmissor, para que o receptor possa receber esse mesmo sinal, ele precisa, obviamente, estar sintonizado naquele canal de frequência no qual a mensagem está sendo transmitida, utilizando o mesmo spreading factor, com o mesmo code rate, né? E o que significa code rate? Code rate é uma relação, que pode ser 4x5, 4x6, 4x7, 4x8, né? Onde você insere mais bits de correção de bits na mensagem, que é o chamado de FEC, né? E tanto quem transmite quanto quem recebe, nós precisamos saber qual que é essa correlação entre a relação desse code rate, que é o fator dele, né? Isso consta no payload, no cabeçalho header da mensagem, né? E também existe um parâmetro que é chamado sync word. Esse sync word é normalmente uma palavra, 16 bits, no qual passa a ser utilizada para que o rádio saiba como decodificar ou demodular aquela mensagem recebida. Tá? Então, esses são alguns parâmetros. Só que entre eles, talvez o que mais passa a ser significativo, né, na questão de desempenho do rádio é o spreading factor. O code rate também influencia, porque quanto maior a relação, o fator do code rate, mais bits você está transmitindo na mensagem. E quanto mais bits você transmite na mensagem, maior é o tempo de propagação da mensagem no ar. E, obviamente, isso implica também numa taxa de consumo, uma taxa de consumo de energia maior. Ok? Então, esses são as relações a serem atribuídas. Isso que eu estou contando para vocês, turma, é sobre a tecnologia LoRa. Mas agora, no nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre um algoritmo que é chamado de Adaptive Data Rate, no qual é aplicado no LoRaWAN, tudo bem? No Stack LoRaWAN. Espero você aí no nosso próximo vídeo. Grande abraço!